Senhoras e senhores, na sequência, nosso seminário, teremos a exposição com o título As Tecnologias Digitais no Ensino Híbrido. Convidamos para proferir essa palestra o professor Alexandro Issal Sunaga. Após tantas coisas interessantes, tantas inovações que a gente ouve, eu acho que uma das primeiros sentimentos que a gente tem, né, é uma mistura entre esperança e medo. Assim, medo de tentar o novo, medo de tentar alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a fazer. E eu acho que essa é uma das grandes coisas, uma das grandes dificuldades que vocês vão encontrar nas escolas de vocês. Pessoas que estão acostumadas a realizar sempre a mesma coisa, e aquilo para eles é o comum. E por que mudar? Por que a gente precisa mudar, fazer algo diferente do que já está sendo feito? Porque a gente precisa fazer algo que na nossa cabeça já está dando certo, né? Essa é a inovação. Porém, a gente sabe que o mundo já não é o mesmo de 100 anos atrás. A cada vez que a gente olha nas notícias, a gente vê coisas diferentes que têm acontecido, coisas novas que têm sendo feitas, né? Então, o mundo vem evoluindo e a escola precisa evoluir também. Porque a gente tem que saber qual é o objetivo da nossa escola. Para que existe uma escola? Por que ela foi formada inicialmente? A escola foi formada para formar cidadãos, né? Para ter pessoas preparadas para o mundo que está lá fora. A gente traz os nossos filhos para as nossas escolas e a gente espera que ele saia da escola apto ao mundo de trabalho, a um mundo profissional. Talvez ele vá para uma faculdade, talvez ele vá para um emprego, né? Assim mesmo, mas ele precisa estar pronto para aquela sociedade. A gente viu várias revoluções industriais acontecendo. Hoje em dia já falam até da 4ª revolução industrial, que é a internet controlando as máquinas. Através da internet, as máquinas podem ser controladas umas às outras e a produção vai sendo cada vez mais eficiente e a ação humana cada vez menor. Cada vez menos se precisam de pessoas. E daí você pensa assim, puxa, daqui, como foi dito aqui também, daqui a pouco não precisam mais de professores. Qual é o papel do professor nessas etapas, né? A gente sabe que tem vários tipos de educação também. A gente já ouviu falar da educação 1.0, da educação 2.0, 3.0 e daqui a pouco tem a 4.0 também. E a tecnologia vai sendo adicionada em cada uma dessas educações. Então, a educação 1.0, qual era a principal tecnologia que a gente tinha? O GIS. O GIS é uma tecnologia que foi adicionada na sala de aula, né? Depois a gente teve, além do GIS, o mimeógrafo. Esses tempos atrás eu ouvi falar que tinha uns professores que tiveram que usar o mimeógrafo de novo porque as máquinas de xerox não estavam mais funcionando, né? Tiraram o mimeógrafo e até lembraram daquele cheirinho lá de álcool. Mimeógrafo, minha infância, como era legal cheirar a prova, né? Realmente. Hoje em dia, a gente está falando aqui de pessoas tecnologias que não precisam nem de impressão, né? Daqui a pouco o Alexandre vai falar do Google, que é a parte de usar a tecnologia no mundo, né, digital, no mundo da internet, onde as avaliações podem ser realizadas automaticamente, que é isso que eu vou falar para vocês hoje também. Antes da gente ver um pouquinho do papel do professor, a gente tem que pensar no aluno que a gente tem hoje. A geração alfa são os nascidos em 2010, o pessoal que está chegando em nossas escolas agora. Esse pessoal de 2010 já nasceu mais digital do que a gente imagina, né? Já, desde pequeno, eles estão mexendo já no tablet. Eles devem ter até mordedor, né, para celular, né, que eles já vão morder no celular. Mordedor digital, Bluetooth. Essa geração é a que está chegando pra gente hoje. Agora pense o seguinte, desde bebê, essas crianças já estão acostumadas a obter a informação que elas desejam. Né? Daqui a pouco a gente começa... Eu, por exemplo, quando eu quero ir para algum lugar, eu uso lá o OK Google e
peço para o Google onde é que eu quero ir. E essas crianças também estão cada vez mais imersas nesse mundo, né, digital, onde elas pedem e as coisas acontecem. Qual é o problema disso? Se as coisas vêm tão prontas para elas, é importante que a gente ajude essas crianças a ter um pouquinho mais de sabedoria para resolver o que eles vão fazer com aquilo, né? Já que tem tantas informações vindo, o que fazer com essas informações? Essa é um dos grandes desafios que a gente tem, né, na escola de hoje. O papel do professor seria indicar os caminhos para essas crianças. Esse seria o principal papel do professor, sempre foi esse o papel, lógico, mas agora ainda mais. Já que tem tantas direções para a gente ir, para elas irem também, elas caminharem, qual é a direção correta? E o professor está aqui para isso. E esse papel, nunca ninguém vai substituir. É um papel que você tem de você se relacionar com a criança, saber suas necessidades, saber suas dificuldades, saber dos seus sonhos, e você, como adulto nessa relação, você indicar os caminhos que ela deve seguir para atingir seus objetivos. Então esse é o papel do professor, e esse máquina nenhuma vai conseguir, né, substituir, porque é um papel de relação entre vocês, seres humanos, entre seres humanos. Já que tem tanta também tecnologia envolvida, como que eu posso escolher as melhores tecnologias para minha sala de aula? Aí você pensa assim, puxa vida, eu quase não tenho computador na minha escola, a internet não funciona, o celular às vezes está sem internet. Como que eu faço para adotar uma tecnologia interessante para a minha sala de aula, para minha atividade, né, docente? Primeira coisa que você tem que prestar atenção é se, através daquela tecnologia, você vai ganhar tempo. O giz ganhou tempo no mundo das pessoas. Antigamente, né, você ficava falando, aí as pessoas não ouviam o que você falava, você tinha que falar de novo, aí você tinha que parar a aula para a pessoa anotar direitinho. Com o giz, você escreve na lousa inteira e cada um no seu próprio ritmo vai copiando. Você não precisou falar muito, você só escreveu uma vez e elas copiaram. Quando você coloca as coisas no mimeógrafo, já economizou um tempo de cópia da prova. Quando você coloca na internet, você pode colocar para quantas pessoas você quiser, automaticamente, sem precisar passar lá no álcool, né, no mimeógrafo. Então, no retroprojetor e assim por diante, cada tecnologia que vai sendo inserida e vai sendo adotada na sala de aula, ela deve ganhar um tempo precioso para você, e aí você se dedicar às outras coisas. Possibilidade de comentários. Então, por exemplo, o Glauco falou aqui de produção de textos através do Google Docs. O Glauco conseguia visualizar a produção deles à medida que eles iam escrevendo na própria tela que ele estava do computador. Os alunos estão lá escrevendo cada um no seu computador, você tem acesso aqui e você pode dar um feedback para cada um dos grupinhos que está trabalhando, mesmo aqui no seu computador. E esse feedback é interessante porque você vê que o aluno percebe que ele está sendo acompanhado, que ele está sendo avaliado, que ele está sendo direcionado. Isso é muito importante para os alunos. Análise de desempenho. Você consegue, através de eu vou falar aqui também agora, do Google Docs, por exemplo, o Google Forms, fazer um formulário online e os alunos vão respondendo esse formulário online e você vai obtendo essas notas, esses desempenhos de cada um dos alunos. Aí você consegue visualizar por aluno ou fazer uma média da sala, uma média por item, saber qual item teve mais dificuldade dos alunos, qual foi mais frequente o erro e trabalhar aquele item, por exemplo. Então, você tem a possibilidade de ter essas análises gráficas rapidamente. E cooperação virtual também é muito interessante. Por exemplo, do Glauco também, as pessoas poderiam colaborar virtualmente no mesmo documento. Cada um na sua máquina, escrevendo uma parte do documento lá que eles estão desenvolvendo. Então, eu acho que essas 4 possibilidades são interessantes para a gente, né, escolher um bom aplicativo, um bom
software para nossas escolas. Outra coisa muito importante, quando você for escolher um aplicativo ou um software, qualquer coisa digital, uma tecnologia para a sua sala de aula, você tem que escolher aquela que está alinhada ao conteúdo que você vai aplicar. Isso é muito importante. Eu era professor de matemática, eu adorava, ainda sou, né? Adorava usar tecnologia. Aí eu descia lá no laboratório de informática e tinha um site com vários joguinhos de matemática. Eu falava, podem jogar à vontade, qualquer um dos joguinhos. Isso, na verdade, não está muito coerente com a minha linha de aula. Se na sala de aula eu estou trabalhando, por exemplo, frações, por que ele vai jogar algum joguinho de geometria, por exemplo? Tem nada a ver com frações ali que eu estou trabalhando com eles agora, nesse momento. Então é importante você escolher o aplicativo, a ferramenta digital, a interface digital, de acordo com a aula que você está dando, com a matéria que você está dando, com o tema que você está trabalhando. Isso é alinhar os seus esforços para que ele aprenda aquilo lá da melhor maneira possível. E um dos princípios do ensino híbrido é esse. Você realiza as atividades, qualquer atividade híbrida deve estar contida dentro de um tema que você escolheu. Então, se você fez várias estações de trabalho, cada uma dessas estações tem que atingir um dos objetivos da sua aula. Isso é muito importante você ter isso em mente. Se você trabalhou, por exemplo, está trabalhando, né, frações, aí você pensa assim, vou trabalhar a soma de frações. Aí o que os alunos precisam saber de soma de frações? Eles precisam saber o que são números primos, precisam saber decompor, né, um número nos seus fatores primos, precisam fazer o MMC, precisam saber o que é uma fração equivalente. Todas essas coisas os alunos precisam saber, e eu como professor de matemática, eu tenho ciência disso. Então eu posso fazer, por exemplo, 5 estações, e cada uma dessas estações com um desses temas. Aí eu tenho segurança que os alunos estão aprendendo tudo o que elas precisam para a minha aula depois de soma de frações, por exemplo, com denominadores diferentes. Porque eu já passei, né, o conteúdo, já revisei o conteúdo com eles. Legal. Vou falar agora sobre algumas das interfaces que eu recomendo, né? Já que a gente está aqui falando de ensino híbrido, vocês gostariam também de ter algumas ferramentas interessantes. Na verdade, eu não gosto de falar ferramentas, eu gosto de falar interfaces. Qual que é a diferença entre uma ferramenta e uma interface? Uma ferramenta é alguma coisa que você usa, mas que você não tem uma interação com ela. Você, por exemplo, um martelo. O martelo é uma ferramenta. Mas o martelo, ele sempre vai ser um martelo, ele não muda a condição dele de martelo. Mas, se você está interagindo com aquela interface, né? Agora estou falando de interface, e essa interface muda de acordo com as suas necessidades, então ela já não é uma ferramenta, ela é alguma coisa que se modifica de acordo com o meu querer. Temos, por exemplo, então, o YouTube Edu. O YouTube Edu, ele é uma plataforma de vídeos que já passou por uma curadoria, né, que foi financiada pela Fundação Lehman, que ele escolheu um monte de especialistas em diversas áreas, e eles rodaram o YouTube e tentaram verificar as melhores aulas livres de erros, né, na possibilidade de cada um dos especialistas, mas possivelmente livre dos erros mais comuns. Então eles formaram essa plataforma aí, onde você pode ter até as aulas divididas por disciplinas ali. YouTube Edu é youtube.com/edu que você acessa. Foi o Glauco que falou de Zaption, né? O Zaption, na verdade, ele não existe mais, ele já saiu. E entrou no lugar o PlayPosit. PlayPosit, ele é o seguinte, você quer fazer uma videoaula. Você tem uma videoaula lá no YouTube, ou qualquer aula que você escolha do YouTube. E você quer, durante essa aula, que ela pare em determinado momento e apareça uma pergunta, por exemplo. Olha que legal, né? Como você pode engajar o seu aluno, né, de maneira
bem interativa. Então, está falando lá a aula, de repente, para num ponto, aparece uma perguntinha, o aluno responde. Ou aparece um comentário, ou aparece uma imagem interessante. Então, você pode, através dessa plataforma, né, fazer com que seus vídeos sejam interativos, engajando mais e melhor o seu aluno. Depois disso, tem o Educreation. Acho que o Fernando estava usando, eu acho que era o Explain Everything, né? Aquele Educreations. Ah, que legal. Vocês viram lá uns alunos no tablet fazendo aula lá, criando aula? Aquilo lá é o Educreations. É um aplicativo que pode ser usado tanto no iPad quanto no Google Chrome, no tablet, né? O tablet da Google. E você faz o seguinte, você aperta um botãozinho lá de gravar, e aí você vai desenhando na tela e dando sua aula. Você pode falar como se você estivesse na lousa mesmo. E é interessante você usar isso daí para pontos específicos da sua aula. Não é uma aula inteira de 40 minutos, mas um pontinho específico de 5 minutos, por exemplo. Você dá aquele exercíciozinho de 5 minutinhos, aí você pode indicar uma lista de exercícios baseados naqueles conhecimentos que você passou. E é legal porque os alunos veem a sua resolução e escutam sua voz. Então, através de duas coisas diferentes, eles podem aprender. Eu gosto muito do Educreations. E uma das coisas que eu fazia também nas aulas de rotação, eu pedia, que nem o Fernando fez também, que os alunos daquela estação produzissem uma videoaula. Ou através do Educreations, ou através do celular mesmo. Eu dava um giz para eles, eles iam lá e gravavam um ao outro dando aula. Aí mandavam um link para mim. Eu acho isso legal, porque um aluno, ele às vezes compreende melhor uma matéria quando ele vê outro aluno, outro par dele assistindo, né? Ensinando. Eu acho isso muito, muito legal. E depois a gente podia disponibilizar essas aulinhas, né, para eles também. Tem o TED-Ed, que também é uma plataforma de vídeos. Esse TED-Ed, você pode formar a sua aula lá dentro mesmo dele. Infelizmente não tem em português, ele só tem em inglês. Mas você pode, né, tendo um tradutor lá do Google básico de páginas lá, você pode traduzir essa página para você e fazer as videoaulas lá dentro também, que eu acho muito legal. Então essas são as 3 que eu recomendo para trabalho em vídeo. As avaliações online, eu gosto do Google Forms, eu acho ele bem legal. Você pode formular perguntas, né, dissertativas, múltipla escolha, você pode colocar lá, se eu não me engano, tem múltipla escolha e alternativas também múltiplas, né, que você pode colocar lá. Uma das limitações do Google Forms, que até o Alexandre está aqui, eu vou reclamar com vocês, que ele vai ouvir, é que você não consegue colocar equações lá dentro, né? Então, como que eu fazia? Eu pegava, fazia o print, eu tinha as equações lá no Google, no documento do Word, aí eu fazia o print da equação e eu colava lá como figura. Então, isso daí já me ajudava. Eu tenho o Word lá com minhas equações, eu pego aquela equação e boto lá como figura. Já consegue? Ah, que beleza. Então já consegue. Então deve ter lá uma opçãozinha de colocar equações ou fórmulas matemáticas também. Excelente, excelente notícia. Bom, então, ótimo. Outra coisa é o Socrative. Ele saiu aqui desconfigurado. É Socrative. Tem um VE. Esse E passou lá para baixo, mas ele é de cima. Ele é legal para o seguinte, sabe quando você quer movimentar a turma num final de tópico, por exemplo, quer fazer uma revisão geral? Aí o que você faz? Você pode pegar, colocar um monte de perguntinhas dentro do Socrative e pedir para os alunos irem no laboratório e responderem, ou através do celular também. Você vai no celular, pede para eles separarem em grupo, duplas, trios, e cada um deles acessa o Socrative que você produziu. Aí o software vai
verificando se o aluno acertou ou errou a cada perguntinha. E aí o grupinho vai respondendo e eles vão ganhando pontos. E eles vão correndo essa corridinha aí, ó. Então é muito legal, por exemplo, o penúltimo lá que venceu, né? Isso dá muito engajamento nos alunos, que eles querem responder rápido para ganhar a corrida. Hoje em dia também tem um outro que eu não coloquei aí, que é o Kahoot. Já ouviram falar do Kahoot? Kahoot, K-A-H-O-O-T. Kahoot. O pessoal adora também, né, dessa parte de... Mas eu usaria esse tipo de aplicativo mais para um final, assim, para fazer uma revisão geral, tá? Por quê? Por que eu gosto de fazer revisão? Porque ele, na verdade, ele não está... é um trabalho em grupo, né? Não é uma coisa muito personalizada, que é o nosso objetivo aqui, personalizar a aprendizagem. Mas é legalzinho também para fazer uma revisão. Para gestão de aprendizagem, tem o Google Classroom, né, que o Alexandre vai falar hoje também, onde você pode fazer a sua turma, criar turmas virtuais, cada aluno recebe o seu login, sua senha do Google, e você consegue organizá-los numa sala virtual. E nessa sala, você pode fazer suas aulas, né? Você pode criar aulas também, e os alunos vão acessando essas aulas também virtualmente, e você vai controlando o desempenho delas por ali. Quem não gostar, tem o Edmodo, que a interface deles é muito parecida com a do Facebook. Então você pode, por exemplo, trabalhar, porque tem lá, por exemplo, fóruns, no Classroom também tem fóruns, mas ali como fica uma interface meio parecida com a do Facebook, talvez eles se sintam mais à vontade. Tem o Edmodo, então, para gestão de aprendizagem, que é muito legalzinho. Gente, basicamente era essas dicas que eu tinha para dar para vocês. Eu tenho aqui, né, vocês devem receber esses slides via e-mail. Tem algumas referências aqui dos meus colegas que fizeram as suas dissertações de mestrado. Tem o livro, né, do ensino híbrido também, muito legal para vocês acessarem. E eu gostaria de oferecer também 2 cursos meus para vocês gratuitos nessas 2 plataformas interessantes, que são concorrentes do Google aqui, do Alexandre, mas eu gosto também de usá-las bastante, tá bom? Então, é isso, muito obrigado e parabéns para todo mundo.